Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Papai do Céu nos guarde, nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos fazer do tempo este recurso que nos é dado de maneira igual para todo mundo, um recurso a mais para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente, da conquista dos valores morais que nos levarão à verdadeira felicidade. Hoje vamos iniciar o capítulo 2 da parte primeira, que nos fala dos elementos gerais do universo. Nas perguntas de 17 a 20. E temos para fazer o estudo este que aqui vos fala, João Batista, Angélica, aquela dos olhos de safira tão linda. Oba, tudo bem? Agradeço a oportunidade de estarmos aqui, para dar sequência a esse estudo, e que seja o estudo a nossa alavanca de progresso. Temos também Dario. Olá, ouvinte. Estamos aqui mais uma vez para o estudo do Livro dos Espíritos, com a graça de Deus. E temos também Leir. Queridos amigos e irmãos, trazemos a todos um alerta: estudem essa doutrina, leiam tudo o que puderem e não a vejam apenas como religião. É a nossa realidade, é um infinito de conhecimentos para alcançar a felicidade. Então vamos começar com a pergunta 17. É dado ao homem conhecer o princípio das coisas? Responde os Espíritos que não. Deus não permite que tudo seja revelado ao homem neste mundo. Ou seja, na condição espiritual em que nos encontramos agora, porque Deus não permite. Vamos imaginar, por exemplo, a realidade em que nos encontramos agora. Conhecimento do mundo físico, do mundo material, tá? Se o indivíduo conseguir isolar um copo de água sob a forma de antimatéria e souber utilizar este copo de água de antimatéria em contato com um copo de água da matéria que nós conhecemos, isso é física quântica e física nuclear. Matematicamente, seria possível que com esses dois copos de água de matéria e antimatéria, com o controle da energia liberada, nós teríamos eletricidade para o Rio de Janeiro inteiro durante um ano. Uma cidade de 7 milhões de habitantes. Ou seja, é muito poder, não é? É. Agora, moralmente falando, nós estamos em condições de ter este poder nas mãos? Não. Porque simplesmente nós seremos capazes de rachar o mundo ao meio com o uso inadequado destes recursos. Vejamos, o homem manipulou a energia nuclear
com a fissão nuclear para finalidades pacíficas e para finalidades guerreiras. E, no entanto, evoluiu muito mais no sentido das finalidades guerreiras do que propriamente no sentido das finalidades pacíficas. E graças a Deus, o pouco que evoluiu, nós que trabalhamos com a área de saúde, sabemos o valor dos radioisótopos para diagnóstico e para tratamento de diversas doenças. Ainda bem que ainda existe este recurso da maneira como nós o conhecemos. Agora, dá para aprofundar mais? Ou nós não somos sensatos o bastante para poder chegar lá? Eu faço esse questionamento, não deixo a resposta. Vamos começar a passar para a Angélica. O que você me diz a respeito? Dessa questão que você falou ou da 18? Não, da 17. Porque ele é mais ou menos o questionamento que Kardec faz na questão do 18, né? Ou seja, será que não será permitido que a gente saiba? Entende? Então, eu posso até dar uma sequenciazinha aqui, né? Sim, mas não dá spoiler ainda não. 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 Que ainda eu quero ouvir a palavra do Dari e do Leir. Sim. Vamos ver assim. Eu acho o seguinte, para a questão de Deus não nos conceder, né, nos permitir ainda essas revelações, ou algumas das revelações, eu acho que é por puro amor e por pura misericórdia. Porque a gente não tem entendimento suficiente. Ainda, a gente não tem bagagem cognitiva, a gente ainda não tem experiência para poder administrar certos conteúdos, entende? Então, as coisas vão acontecer à medida em que a gente vai adquirindo paulatinamente os conhecimentos. E aí sim vai havendo uma liberdade, uma amplidão, né? E aí sim as coisas vão poder serem liberadas, né? Uhum. Então siga. Dario. Olha, eu comparo muito ao sofrimento que Santos Dumont deve ter tido quando viu a maravilhosa invenção dele ser usada para matança na guerra. E é justamente por isso o suicídio dele. Entendeu? Então, o homem tem sede de poder. Né? Porque existe aquele ditado, dá o poder que a gente conhece quem é ele. Né? Só que existe... Há que contextualizar muito bem a coisa. Só que, infelizmente, muita gente se utiliza de invenções, de criações de um espírito encarnado, se utiliza para fazer o mal. Infelizmente, ainda estamos nessa nível. Tendência, né? Com essa tendência. Daí necessitar-se de muita evolução para que nos seja permitido, né, ter uma melhor visão das coisas, né, que no momento, como diz nessa pergunta, no momento, nesse mundo, não nos é permitido. Exatamente. Leir. Eu apoio as palavras de vocês no alicerce do conhecimento, no esforço e no mérito de cada filho. Porque, como estudamos na parte anterior sobre essa doutrina panteísta, a preocupação é se o espírito em si voltaria a se incorporar a seu Pai, a Deus. Então, como somos individualidades, não podemos ser um outro Deus. Então, observem a parte gramatical. Vejamos assim, o título Elementos Gerais do Universo não se refere à criação da Terra, mas sim à imensidão do impossível, como é a nossa destinação. Então, quanto ao verbo é dado ao homem, o verbo dar aqui não tem aquela condição de dar de graça, de colocar já tudo para nós, mas vejam vocês que na questão 621, quando o professor pergunta sobre o conhecimento da verdade,
o instrutor respondeu que as leis que regem a vida na imensidão estão gravadas na consciência de seu filho. E ao nos criar, então, já trouxemos toda a teoria gravada em nossas memórias espirituais. Na questão 115, ele explica que esse filho imortal criado para a imortalidade sem fim foi trazido a um mundo como esse, iniciando a sua evolução equiparada a um jardim de infância em meio àquelas selvas. Éramos simples e ignorantes, nascidos, segundo a medicina, na originalidade dos animais, dos símios, dos macacos. Então, o que está escrito aqui merece atenção. O conhecimento vai sendo dado, vai sendo aberto. À medida que nós vamos evoluindo através da cultura, é preciso aprender a ler, a escrever, buscar os ciclos básicos do conhecimento, alcançar as ciências mais elevadas, expandir a mente ao impossível de que você possa pensar e expandir o coração, o amor. Gradativamente o conhecimento vai crescendo quanto à verdade. Mas quanto a saber a totalidade desses princípios com que Deus tudo criou, não é possível. Vejamos na questão número 10 e 11, o professor faz duas perguntas, dirigindo-se a primeira à natureza íntima de Deus e a segunda sobre os mistérios que o próprio Deus traz para todos nós. A resposta primeira diz que falta um sentido para nós, que é desenvolver o raciocínio, estudar, ler, ampliar-se, e a segunda diz que essa dificuldade só vai sendo assim resolvida à medida que eu vou assim me afastando das sombras, das trevas, da ignorância, dos maus sentimentos, e vou gradativamente ampliando o coração, o amor, a fraternidade. Com mais a abertura da mente, mais eu vou entendendo a minha realidade. Mas vamos concordar, tudo isto aqui é apenas, como o nosso querido João colocou, uma partícula do infinito conhecimento que é a nossa realidade espiritual. Então, para ser feliz, vamos ler, estudar, nunca mais parar de estudar isso. Angélica, a 18. O homem penetrará um dia o mistério das coisas que lhe são ocultas? E os espíritos respondem: o véu se levanta para ele à medida que se depura. Mas para compreender certas coisas, precisa de faculdades que ainda não possui. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com o estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. Pois bem, o véu se levanta à medida em que se depura. Então, como já foi dito na questão 17, nós precisamos ter subsídios para entender o próximo passo. Por exemplo, quando uma criança adentra a escolaridade, né, vai para a escola para dar início à sua ascensão intelectual, ela não vai para lá sabendo de física quântica, sabendo de biologia, de química. Não, ela vai para aprender a decodificar o sistema linguístico, a entender o que ela vai ler nos livros, primeiro traduzindo em palavras, depois em semântica, em conhecimento. E aí ela vai adquirindo e vai compondo um corpo, vai criando uma linha de raciocínio. E dependendo da área que ela esteja afim, ela vai criando, vai se enveredando ou para a área das ciências, ou para a área das exatas, ou para a área das humanas. E aí vai seguindo. Assim somos nós. Nós fomos criados simples e ignorantes, e com infinitas possibilidades de aprendizado, porque o objetivo principal, a meta, é a perfeição, a busca da perfeição. Somos seres extremamente perfectíveis. No momento estamos? Não! Porque para a gente entender certos comportamentos,
Nós precisamos da colaboração de certos sentimentos que a gente não tem, que a gente ainda não desenvolveu, e de certos padrões cognitivos que a gente ainda não sabe nem do que se trata. Então, as coisas vão sendo reveladas para a gente à medida em que a gente está preparado para assumir. Não adianta você chegar para uma criança e depositar na mão dela uma mala com R$1 milhão. O que ela vai fazer com aquilo? Vai brincar, vai fazer origami, vai rasgar para colar papelzinho no texto e tal. Só que são R$1 milhão. Dá isso na mão de um adulto com conhecimentos técnicos de economia, ele vai duplicar, triplicar, quadruplicar essa questão, essa quantia. Então, quando a questão colocada que é dado segundo a nossa preparação, é importante que a gente saiba, não está sendo como é que se diz? Como é que eu... Não é agora. Não está sendo proibido o conhecimento, só que nós não temos a capacidade, o aparato necessário para receber esse conhecimento sem que haja um choque, sem que haja um mau uso desse conhecimento. Como já foi colocado também no início, na questão 17, de nós desenvolvermos certas tecnologias e essa tecnologia ser enveredada para o uso para o mal. E isso, caramba, vai depender de quem? É do conhecimento intelectual? Não, vai depender do desenvolvimento moral e ético, de desenvolvimento de sentimentos. Sentimentos, como é que se diz? Sentimentos, está me faltando a palavra, sentimentos assim positivos. E a gente está vendo o quê? O nosso interesse pessoal, o nosso interesse egoísta, né? E o poder, a vaidade por sermos poderosos naquele assunto. Então, eu acho que o conhecimento, sim, os mistérios das coisas serão, sim, esclarecidos e colocados para conhecimento geral, à medida que a gente esteja preparados com todos os potenciais harmonizados e amadurecidos para receber tais conhecimentos, tais revelações. Dario, comentário e a sequência com a pergunta 19, por favor. Mas é isso aí, a resposta que os espíritos deram nessa pergunta 18 é até óbvia, né? A gente precisa de ter capacidade, né, e evolução moral para que esse véu, né, seja levantado para nós, para a gente poder enxergar melhor, para fazer o bom uso das coisas, das invenções que são feitas, né? Então necessitamos estar capacitados e moralmente, né, para isso tudo. Vamos lá, pergunta número 19. Não pode o homem, pelas investigações científicas, penetrar alguns dos segredos da natureza? A resposta: a ciência lhe foi dada para o seu adiantamento em todas as coisas, mas ele não pode ultrapassar os limites fixados por Deus. Aí tem um comentário de Kardec aqui. Quanto mais é concedido ao homem penetrar nestes mistérios, tanto maior deve ser a sua admiração pelo poder e sabedoria do Criador. Mas, seja por orgulho, seja por fraqueza, sua própria inteligência o faz, muitas vezes, joguete da ilusão. Ele amontoa sistemas sobre sistemas e cada dia que passa lhe mostra quantos erros tomou por verdades e quantas verdades repeliu como erros. São outras tantas decepções para o seu orgulho.
É exatamente o que eu acabei de falar na pergunta anterior, né? Sem a evolução moral necessária, entendeu? Você não vai ter o véu estendido. Então, infelizmente, a natureza humana está muito pouco evoluída moralmente, né? A nossa evolução moral não acompanha a evolução tecnológica, né, de conhecimento das coisas. Infelizmente, ainda temos, como fala vulgarmente, muito mimimi, muita besteira passando pela cabeça. Como o Leir falou, nós necessitamos de estudo, de seriedade, né? Porque aqui a própria resposta dos espíritos foi essa mesmo. A ciência foi nos dada para o nosso adiantamento, em todos os setores, em todas as coisas. Mas a gente não pode ultrapassar os limites fixados por Deus, justamente porque nós não temos essa evolução necessária ainda para ultrapassar esses limites. Leir, faz o comentário e entra na 20. Eu trago um lembrete de consideração importante. Os registros são claros em nos mostrar que desde o início da vida, aqui nesta sublime escola em que vivemos, para cá vieram espíritos de outras escolas planetárias e eles trouxeram consigo um vasto conhecimento de mais amplas ciências então ignorada pelos primitivos da Terra. Os registros falam de que esses cientistas de outras esferas, com esses conhecimentos, aqui também utilizaram uns para o bem, outros para o mal. E dentro desse processo de evolução, os que evoluíram voltaram para suas origens. Os que utilizaram para o mal ainda estão hoje entre nós. Então, isso explica porque o Pai Sublime não permite a seu filho a totalidade dos conhecimentos, pelo risco dele ser mal usado, aplicado, o que pode provocar a destruição e o atraso do mundo e da humanidade que nós somos. Então, só para poder ampliar o conhecimento, vamos lembrar das civilizações antigas, Atlântida, Lemúria, formada por espíritos muito evoluídos que vieram de outras esferas para cá. E hoje muitos deles ainda estão entre nós. Dizem que explicam os superiores que muitos daqueles do passado que usaram para o mal são os chamados cientistas de hoje, a oportunidade de retornar à carne para ampliar o conhecimento e usar para o bem. E se usar para o mal, eles morrem e voltam para o plano espiritual. E agora a nossa preocupação. Então precisamos estudar muito, ler muito e, acima de tudo, essa tal faculdade que aqui relata que nos falta é o amor, é a fraternidade, a caridade, amar a si, sua família e a sociedade. Então alcançaremos o ponto de equilíbrio para a regeneração futura. Voltamos agora ao estudo da questão número 20. Por se tratar de investigações, então, de conhecimento, de busca do saber, o professor magnificamente pergunta ao instrutor: fora das investigações científicas, pode o homem receber comunicações de ordem mais elevada acerca do que lhe escapa aos testemunhos dos sentidos? Quer dizer, além do que o esforço de muitos de nós trancados em laboratórios para investigar, examinar. Então, nós podemos, como povo, alguns podem receber comunicações mais elevadas. Essa questão está diretamente ligada ao que hoje esses espíritos vieram nos ensinar como chamado de mediunidade. Simples meio de comunicação criado pelo Pai Sublime para que ele pudesse se comunicar como a mente suprema, com as mentes por ele criada, e todos nós dentro dos graus de evolução, superiores e inferiores. Então o instrutor responde:
Sim, se o julgar útil. Observem laconicamente a importância da palavra. Trazer conhecimentos para nós através da comunicação mediúnica da parte superior é permitido, mas se for útil para o progresso da nossa humanidade. Então, porque vai depender do amor que está sendo desenvolvido em cada filho. Ele completa: Deus pode revelar-lhe aqui aquilo que a ciência não consegue explicar. E a observação. É por meio dessas comunicações que o homem adquire, dentro de certos limites, o conhecimento de seu passado e do seu destino futuro. Esse conhecimento já é conhecido. O futuro, a perfeição moral e espiritual. Então, vamos refletir a respeito disso. E na próxima semana nós teremos uma sequência desse material de estudo com muito mais profundidade. O Papai do Céu nos guarde, nos abençoe, hoje, agora e para todo sempre. Que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores morais que nos levarão à verdadeira felicidade. Graças a Deus. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Antônio de Pádua Barbosa e Marta Batista. Boa noite, meus amigos. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, obra de Allan Kardec. E nós estamos no seu capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos. Nós hoje vamos retomar o estudo a partir do item 23, que será comentado pela nossa querida irmã Marta Batista, que está aqui conosco. Tudo isso supervisionado pelo Pablo, aqui na técnica. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso estudo de hoje. Tudo bem, Marta? Tudo bem, Antônio. Vamos então falar sobre esse tema bastante interessante, né? Esse capítulo a gente tem visto, né, que essas últimas mensagens e esses últimos itens são todos que tratam de questões bastante sutis, né? Que nós precisamos nos debruçar nessa reflexão para que a gente consiga transformar, porque todos eles têm como proposta fazer com que a gente saia da visão material para a visão espiritual. Quer dizer, se nós não fizermos isso, nós não vamos conseguir realizar determinadas orientações. Então, isso vem acontecendo já, né, de algumas mensagens para cá. Então, né, temos que refletir sobre isso, mergulhar, né, na orientação com profundidade e pedir bastante, né, força e ajuda, auxílio, para que a gente consiga fazer essa transformação. Então, esse texto é uma mensagem do espírito Delphine de Girardin. Chegou em Paris em 1861. A Delphine de Girardin, depois de casada, ela passou a ser uma jornalista. E ela, a gente nota, né, pela proposta, que é um espírito bastante elevado. E ela, com certeza, nos orienta
que a gente precisa modificar o entendimento. Nosso entendimento está muito raso, muito superficial e não estamos entendendo bem. Desgraça, né? Não é. Desgraça, o que a gente julga que seja desgraça, não é. Então, já temos aí algo para parar e refletir, né? A desgraça seria a perda das boas graças, né? Que se desfruta em favor a alguém, né? Então, seria uma desgraça, seria um desfavor, um desvalimento. É um revés, né, da fortuna, por exemplo, um azar, uma desdita, acontecimentos, né, que realmente trazem bastante aflição para nós, angústia. Então, isso é a significação da palavra desgraça. Mas ela explica, ela já começa falando isso, que a desgraça não é aquilo que a gente imagina, porque a desgraça verdadeira não é nem tanto o que ocorre com a gente, sim com as consequências que aquilo que nós fizemos promove. Então já é algo para a gente refletir, porque quantas coisas que não são corretas, né, e que nós achamos que seria positivo para nós, seria favorável, e que nós julgamos poder fazer. E que entra justamente nessa definição que ela nos apresenta. Não é exatamente o que você vai fazer, mas sim as consequências daquilo. Tá? Aquelas consequências de algo que não é correto, que não é honesto, vai trazer consequências bastante negativas. E essas consequências vão resvalar no teu processo de crescimento. Porque você vai fazer algo que não é correto, vai promover uma determinada reação e quando você, anos depois, uma encarnação ou duas depois, você vai se deparar com as consequências daquilo que você fez e perceber que aquilo te prejudicou consideravelmente, além de ter prejudicado terceiros. Porque geralmente quando você faz algo que não é positivo para você no futuro, de alguma maneira prejudicou alguém. Terceiros foram prejudicados. Então, são consequências dos atos que nós fizemos, das escolhas equivocadas que nós fizemos. Então, vamos ver o que a Delphine fala para nós. Todos falam de desgraça, todos já experimentaram e creem conhecer as suas múltiplas características. Eu venho vos dizer que quase todos se enganam e que a verdadeira desgraça não é de forma alguma a que os homens, isto é, os desgraçados, supõem. Eles a veem na miséria, no fogão sem fogo, no credor que ameaça, no berço vazio, sem o anjo que nele sorria, nas lágrimas, no féretro que se acompanha de cabeça descoberta e o coração despedaçado, na angústia da traição, no desdudamento do orgulho que queria se vestir de púrpura e que com dificuldade esconde sua nudez sob os farrapos da vaidade. Tudo isso e muitas outras coisas ainda chamam-se desgraça na linguagem humana. Sim, é a desgraça para aqueles que não veem nada além do presente. Mas a verdadeira desgraça está nas consequências de um fato, mais do que no próprio fato. Dizei-me se um acontecimento feliz para o momento, mas que tem consequências funestas, não é em realidade mais infeliz do que aquele que inicialmente causa grande contrariedade e acaba por produzir o bem. Então é interessante que ela dá um exemplo, né, de uma tempestade que derruba árvores, que acaba com várias casas, enfim. Porém, aquela tempestade,
acaba por limpar a atmosfera. Então, é o que ela diz, né? Se as consequências, de alguma forma, são positivas, é algo que a gente precisa refletir. Será que isso realmente é uma desgraça? Foi positivo para a grande maioria, né? Para aquele grupo da humanidade, ali daquele local. E, com certeza, então, não é uma desgraça como normalmente a gente pensa que é. Então, vamos aí refletir sobre isso. Né? É aquilo, a consequência é que poderá determinar o que é realmente uma desgraça ou não. E ela, então, termina dizendo, o parágrafo: dizei-me se a tempestade que despedaça vossas árvores, mas que purifica o ar, dissipando os miasmas insalubres que poderiam causar a morte, não é antes uma felicidade do que uma desgraça. E a gente pode até aplicar também a questão da pandemia, né? A pandemia, aparentemente, não é uma desgraça do ponto de vista material? Sim, mas é como ela diz aqui, né? A tempestade dissipou os miasmas insalubres que poderiam causar a morte. E a pandemia, né? Ela vai causar essa aparente desgraça, porém veio trazer um grande progresso para a ciência. A ciência teve que entrar num processo acelerado de pesquisa para descobrir vacinas que viriam trazer para nós a cura e o respaldo, porque, veja bem, agora nós continuamos e voltamos a até ter uma nova onda de pandemia, porém, quase ninguém morre, né? Um número reduzidíssimo de morte, e as pessoas têm o vírus, mas de uma forma suave, leve, né? Então, isso não é positivo, é menos um vírus que era totalmente sem se conhecer, sem se saber, né? Que não tinha um tratamento, e agora a gente tem. Então, sempre quando há uma positividade, não é uma desgraça. A consequência não foi negativa, né? É preciso que a gente também entenda que isso nos ajudou a confiar na ciência. E questões da saúde são pertinentes à ciência, né? Então ela diz isso, né? Que isso poderia causar a morte, não é antes uma felicidade do que uma desgraça? É verdade. Para se julgar um fato, é preciso, pois, ver as suas consequências. É assim que, para analisar o que é realmente bom ou mal para o homem, é preciso que nos transportemos além desta vida, porque é lá que as consequências se fazem sentir. Ora, tudo o que ele chama de desgraça, o homem, né, segundo sua curta visão, cessa com a vida terrena e encontra sua compensação na vida futura. Então, há que fazer uma pausa e refletir. Quer dizer, primeiro, a gente não pode analisar que algo é uma desgraça ou não se você não olhar para frente. Você tem que sair dessa vida atual, da vida presente, e olhar para o futuro. Então, no futuro é que estarão as consequências daquilo que você irá sentir acerca de uma determinada escolha que você fez. Então ela diz que aquilo que nós chamamos de desgraça, segundo uma curta visão, cessa com a vida terrena. Olha que interessante, inclusive é uma consolação que ela nos traz, e a gente nem reflete sobre isso. É verdade, existem tantas questões difíceis quando a gente está aqui na Terra, mas que quando a gente reflete sobre aquela prova, a gente descobre que aquela prova vai cessar quando nós sairmos aqui do plano físico. Ora, ao passo que a verdadeira desgraça vai continuar. Nós vamos chegar no mundo espiritual e estaremos mergulhados naquela dificuldade.
Então essa é uma verdadeira desgraça. Foi algo que a gente fez, teve consequências, e essas consequências estão nos acompanhando na vida espiritual, no futuro da vida espiritual. Quer dizer, isso sim é uma desgraça. Agora, aquelas que terminam, que cessam, quando nós saímos daqui, desencarnamos, não, essa não é uma verdadeira desgraça. Então, é mais um ponto de reflexão e uma consolação também para nós. Quer dizer, a gente reflete, raciocina, e esse raciocínio nos mostra que realmente não é algo tão grave quanto nós pensávamos. Ela segue: vou mostrar-vos a desgraça sob uma nova forma, sob a forma bela e florida, que acolheis e desejais com todas as forças de vossas almas iludidas. A desgraça é a alegria, é o prazer, é a fama, é a vã agitação, é a tola satisfação da vaidade, que faz calar a consciência, que reprime a ação do pensamento, que confunde o homem sobre o seu futuro. A desgraça é o ópio do esquecimento que buscais ardentemente. Quer dizer, é preciso que a gente reflita sobre isso, né? Aquilo que nós queremos tanto, que nós buscamos de forma sôfrega, queremos de qualquer maneira, fama, dinheiro, né? Queremos o prazer constante, aquilo que nos traz prazer, a alegria constante. Isso sim, ela diz que é uma coisa que nós buscamos, que tem uma aparência bela, florida, e que essa sim será uma desgraça para nós. Porque enquanto nós vivermos com esta percepção material de que essa alegria que nós entendemos aqui na Terra, o prazer que nós entendemos aqui na Terra, que geralmente são totalmente materializados, a fama, uma agitação, né? Aquela vida agitada, cheia de compromissos, a tola satisfação da vaidade, isso tudo paralisa a nossa consciência, reprime a ação do nosso pensamento, que poderia estar ali refletindo sobre se realmente aquilo vai nos trazer alegria e felicidade, se vai nos trazer contentamento verdadeiro, ou se aquilo vai se dissipar rapidamente, né? Se você, então é proibido ter essas alegrias, esses contentamentos, né, sob o prisma material? Não, nós estamos aqui na Terra e temos direito de nos divertir, de termos tudo isso. Porém, desde que não vejamos nestas coisas algo definitivo, que se não tivermos, não seremos felizes, não. Nós podemos ter, mas não é um meio e não um fim. Então é isso que nós precisamos entender, porque entendendo isso, jamais faremos uma escolha errada que nos trará uma ilusão negativa e que perpetuará com essas consequências funestas no mundo espiritual. Então, agora, para isso é preciso refletir, como ela diz, né? E isso tudo, se você exagerar, ela vai criar uma acomodação de tal forma que você fica paralisado e não percebe as coisas, não raciocina e não consegue, então, entender que aquilo que você percebe como algo negativo vai ser positivo para você. E o inverso também. Então, é preciso que a gente não paralise a nossa consciência, né? É preciso que a gente esteja sempre refletindo e observando, avaliando. Isso daqui poderá me trazer alguma consequência negativa no futuro? Se a resposta for sim, é preciso que a gente reavalie aquilo ali. Ela diz: esperai vós que chorais, temei vós que gargalhais. Inclusive é uma citação, né? Jesus fala sobre isso. Porque vosso corpo está satisfeito. A Deus não se engana.
não se foge ao destino, e as provas, credoras mais impiedosas do que um bando de infelizes, instigados pela miséria, espreitam o vosso repouso enganador. Quer dizer, é um repouso, uma tranquilidade, mas é algo enganador, é uma ilusão. Nós não vamos ter realmente um descanso, né, tranquilo, vamos ter um descanso que nos fará realmente ter mais força e ânimo para prosseguir na jornada de provas? Não, é uma ilusão. Então ela diz, espreitam o vosso repouso enganador para vos mergulhar de súbito na agonia da verdadeira infelicidade, daquela que surpreende a alma enfraquecida pela indiferença e o egoísmo. Quer dizer, então, aquele que se deixa levar por essas ilusões vai ter uma alma enfraquecida. E essa alma enfraquecida vai ser traída pela indiferença e pelo egoísmo. Que o Espiritismo vos esclareça e reponha em sua verdadeira luz a verdade e o erro, tão estranhamente desfigurados pela vossa cegueira. Quer dizer, a gente está enxergando tudo errado. Quer dizer, a gente enxerga de uma maneira tão contrária à verdade, à realidade, né, que nós desfiguramos a realidade, a verdade. E isso daí vai nos trazer problemas sérios no futuro. Então, vos comportareis como bravos soldados que, longe de fugirem do perigo, preferem as lutas em combates arriscados, em vez da paz que não pode lhes dar nem glória, nem promoções. Então, precisamos olhar de frente, né, e não fugir da verdade como nós normalmente fugimos e dissimulamos. Não, vamos olhar de frente para ela e entender que essa felicidade temporária, efêmera, ela vai nos trazer problemas sérios. Então é melhor nós encararmos de frente e tentarmos superar essa vã ilusão de felicidade, de alegria, né? Para realmente produzirmos algo que não nos trará infelicidade e sim felicidade. Porque à medida que você encara tudo isso de frente, encara a verdade e faz a escolha da verdade, você vai ter consequências positivas. Embora na hora possa sentir um pouco de dor, né, como é a realização de uma terapia, né, de você aceitar ir de frente, de encontro com as dificuldades que vão produzir um pouco de dor, mas que depois vai te ajudar a se autoconhecer, e esse autoconhecimento vai te libertar. Então, ela segue aqui dizendo, que importa ao soldado perder suas armas sem equipamento e seu uniforme durante a luta, contanto que ele saia vencedor e com glória? Que importa aquele que tem fé no futuro deixar sobre o campo de batalha, de vida, a sua fortuna e a sua vestimenta de carne, contanto que sua alma entre radiosa no reino celeste? Então, é algo que nós precisamos meditar, né? Essa alegria, ela compara ao soldado que aceita lutar, e mesmo que ele venha a falecer, mesmo que ele morra no campo de batalha, ele foi um homem honrado, né? Lutou, e aquela luta realmente trouxe para ele a vitória. Então, que possamos nos esforçar e trabalhar no sentido de mudar totalmente a nossa visão de material para uma visão espiritual, o que vai inverter totalmente a proposta. Não é isso, Tony? Muito bem, Marta. É justamente isso. Nós já estamos aqui com o nosso tempinho se esgotando, então vamos deixar para os nossos amigos votos de muito boa noite
e muita paz. Muita paz a todos. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.